Olá, vamos para mais uma aula de Educação Física. Então, só para relembrar meu nome, tá aí, ó, Professor Marcos Melo, Educação Física, tá bom? Vamos ver o objeto de conhecimento, tá aí, ó, né? O objeto de conhecimento da aula 4 é esportes de marca. O detalhamento é atletismo, nós vamos ver corridas rasas, com barreiras, com obstáculos, revezamentos, saltos e arremessos. Então, esse aí é o conteúdo da nossa aula, tá bom? Vamos lá. Ok, então já estou aqui, ó, atrapalhando aqui as meninas, né? Vão passar aqui já já, né? Só que não. Então, nós vamos começar a falar aí, né, sobre algumas modalidades do atletismo, ok? Então, vamos ver a introdução ao atletismo. Vai aparecer para vocês aí, ó, né? Tá aí. Definição. O que é o atletismo, gente? Tá? Atletismo é considerado o esporte base, né? Esporte base, pois envolve habilidades fundamentais como correr, saltar e arremessar. Tá bom? Então o atletismo tem isso aí, que é o que nós vamos ver na nossa aula, tá? Correr, saltar e arremessar. E aí, nós vamos conhecer, já vimos aí a definição do que é o atletismo, e vamos começar a ver a divisão das provas que nós temos no atletismo. Então, vocês podem ver aí, ó, que, né, temos as provas de pista, né? Quais são, pessoal, as provas de pista? Tá aí, ó, são as corridas rasas, com barreiras, nós vamos já conhecer todas elas daqui a pouco, com obstáculos e revezamento. Então, essas aí são as provas de pista, ok? Nós temos as provas de campo, é isso aí, ó, tá aí, ó, prova de campo, né? Nós temos salto em altura, né? Nós temos distância, né? Com vara, temos aí, ó, o salto com vara e salto triplo. Então, temos o salto com altura, aquele que ele vem correndo e salta sem nada por cima de uma trave. Nós temos o salto em distância. Ele sai correndo lá e pula o mais longe possível, né? Tipo um canteiro cheio de areia. Nós temos o salto com vara, né? Que vocês devem conhecer, já devem ter visto aí Jogos Olímpicos, correndo com uma vara, fixou num ponto certo e vai lá em cima para pular sobre um obstáculo, tá? E nós temos o triplo, né? Lembra do João do Pulo? Então aí, ó, ele fazia o salto triplo. Vamos ver mais adiante também. Aí nós temos aí também, ó, na prova de campo, né? Arremessos, lançamentos, né? Fora os saltos, nós temos aí os arremessos, lançamentos de quê, professor? Nós temos aí o arremesso de peso, o lançamento de disco, o lançamento de dardo e martelo, tá bom? Então, isso aí são as provas de campos. Tem os saltos e os arremessos. Os saltos em altura, distância, com vara, tá? E triplo. E os arremessos, nós temos arremesso ao lançamento, nós temos o arremesso de peso, lançamento de disco, de dardo e martelo. Beleza? Vai anotando aí que é bom vocês guardarem esse conhecimento, tá? E qual é a importância disso tudo? Tá aí, ó, né? Dessas modalidades. Desenvolver força, velocidade, resistência e coordenação motora. Você, professor, eu quero praticar essas modalidades, mas eu não quero desenvolver força nem velocidade. Não tem como, você é obrigado, dependendo da modalidade que escolher, né? Se você vai fazer lá o salto, né, triplo, você tem que ter o quê? Tu tem que desenvolver aí, né, uma força de explosão para saltar, tem que desenvolver uma velocidade para poder impulsionar à frente, né? Tem que ter uma coordenação motora muito boa para não errar o que tem que ser feito. Então, vocês vão desenvolver aí, é uma certa importância, né, nessas modalidades aí que nós estamos comentando, ok? Bora começar a falar então de corridas rasas. Tá aí, ó, definição de corridas rasas. Corridas realizadas em linha reta, ok? Ou em uma pista, né, em pistas ovais sem obstáculo, tá? Essas são as corridas rasas. As distâncias comuns são 100 metros rasos, 200 e 400. A 100 metros rasos você já conhece como, né,
o famoso Bolt lá, né? Que ele é o campeão aí de todos os tempos nessa modalidade de corrida rasa, 100 metros rasos em menos de 10 segundos, né? Ok? Mas nós temos ela 100 metros, 200 e 400, beleza? Vai anotando aí, corridas rasas, tá? Já tem a definição e a distância. A habilidade principal dela está aí, ó, né? É velocidade máxima em curto período. Aí, nessa modalidade, você tem que ter muita força de explosão, cara. Você não pode nem pensar, já acabou. 10 segundos, 9 segundos, é isso aí. O recorde é 9, alguma coisa do Bolt. Conta até 8, já correu 100 metros. Bota aí de 0 a 10 segundos, conta. Opa, já acabou os 100 metros. Então, a habilidade principal dela é velocidade máxima num período curto, tá? E aí você tem que fazer o quê? Tem que ter uma explosão na saída e você praticamente quase não toca muito no chão, ok? A curiosidade está aí, ó. Acabei de falar, o recorde mundial masculino dos 100 metros é de Usain Bolt. Ele fez, olha aí, ó, 9,58 segundos. É muito rápido, né? E ninguém conseguiu parar ele. E outra coisa, tá? Porque já teve certos campeões aí dessa modalidade que usavam esteroides anabolizantes, foi descoberto. Então, assim, ele só era campeão porque usava. Esse rapaz aqui não, ele não tinha uso, sempre fez os testes, nunca acusou nada, ok? Então, corrida rasa, né? A próxima, quando nós vamos ver, vai aparecer essa imagem aí, vocês já vão saber mais ou menos. Opa, estou aqui no meio, estão quase me pegando. Vocês vão ver aí a corrida com barreira, né? Está aí a definição das corridas com barreira. Já pela imagem aqui atrás, vocês já viram a definição. São provas onde os atletas precisam superar barreiras ao longo da pista. Então, nós vamos ver já quais são as distâncias. E aí ele tem que percorrer aquela distância o mais rápido possível, saltando sobre essa barreira. Bateu, caiu, já vai perder tempo. Está aí a distância, ó. Olha aí, ó. Vamos ver. Nós temos aí as principais 100 metros feminino, 110 metros masculino e 400 metros. Então, tem que ter velocidade, né, e habilidade e atenção para poder saltar. A técnica necessária está aí, ó, a combinação de velocidade, força e coordenação, né, a ultrapassar as barreiras. Porque se você cair, já perdeu tempo, se você era a primeira, já não vai ser mais, até você pegar o ritmo, né? Então, tem que ter velocidade, força, coordenação, a ultrapassar as barreiras sem perder o ritmo, né? Porque no salto ali você acaba perdendo um pouco do ritmo, ok? Tá? Aí nós temos aí as corridas, né, com obstáculo, né? Essa foi a barreira e nós temos a corrida com obstáculo. Mas, professor, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Está aqui a definição. A corrida, né, com obstáculos inclui barreiras, igual essa que está aqui atrás, né, fixas, e uma barreira com tanque de água. Fora isso aí, né, você salta, né, vai saltar, opa, caiu na pista de novo, normal. Quando tem essa com obstáculo, a de barreira é só isso, né? Saltou o obstáculo, caiu na pista e vai embora. Quando tem obstáculo, quando você salta por cima, né, do obstáculo, você já cai aonde? Num tanque de água, ok? E aí tu tem que desenvolver. Então, não é só barreira, tem outros obstáculos aí que no caso é o tanque de água, tá? Qual é a distância padrão, professor? Tá aí, ó, para vocês verem. São 3.000 metros, né? 3 quilômetros com obstáculos. Os desafios aí, né, apresentado pela prova é o quê? É resistência física, ritmo constante e agilidade para saltar as barreiras e atravessar o tanque. Então você vê, isso aí que não é uma corrida para alta velocidade, são 3 quilômetros, né? 3.000 metros é bastante, então não adianta sair correndo que nem um desesperado, né? Tem que ter também, né, uma técnica ali, uma tática, opa, vou me manter assim, desse jeito, nesse ritmo, para quando chegar nos metros finais, conseguir ter um gás para, né, seguir à frente aí mais rápido possível, ok? Fato curioso, tá aí, ó, é uma das provas que mais exige o quê? Resistência mental e física,
porque tu sabe que vai ter que saltar sobre as barreiras, vai ter que sair desse obstáculo que é o tanque de água, né? Manter o ritmo, né? Então tu tem que ter uma resistência ali mental e física muito boa, mas todas as atletas que praticam isso aí trabalham essa parte física e mental, ok? Nós também temos as provas de revezamento, né? Tá aí, ó, né? As provas, tá vendo aqui, ó? Revezamento é o seguinte, por equipe, né? Cada atleta de equipe corre um percurso, uma metragem, né? E quando chega a um certo ponto, a colega que está à frente esperando o bastão, tá? Ela já pode correr, quando chegar num certo ponto, ela tem que entregar o bastão. Se não entregar o bastão, não está valendo, né? Ok? Então tá aí, provas em equipe onde corredores passam um bastão entre si, ok? A modalidade principal é 4 por 100 ou 4 por 400. Então, são 4 atletas aí, ó. Correu 100, né? Bom, aí vai, né? Então é distribuído aí 4 por 100, ou 4 por 100 ou 4 por 400. Tem esse revezamento, são 4 atletas por equipe. Bacana, né? Olha só quantas modalidades nós temos aí de corrida. Os aspectos, né, importantes para vocês aí, ó, né, de revezamento é o seguinte, é o sincronismo que tem que ter, como está aí, ó, né, na troca de bastão, né, porque ele fica ali movimentando, a mão tem que ir atrás e o que está vindo entregar, né, tem que fazer esse sincronismo, é bacana, né, e velocidade individual. Normalmente nessas provas eles colocam os mais rápidos por último, né, porque ele consegue de repente tirar o atraso de algum colega que, né, teve algum problema. O foco no grupo está aí, ó. Uma má troca de bastão pode desclassificar a equipe. Ainda tem isso. Vou passar, caiu, opa, pode ser desclassificado, né? Tem algumas regrinhas aí, tá bom? Então, agora vamos falar um pouquinho de provas de saltos. Tá aí, ó, né? Nós temos aí o salto em altura e com vara, tá? Os atletas precisam superar uma barra horizontal sem derrubá-la. Isso é salto em altura com vara, né? Ela vai pegar a vara, vai saltar, aí lá em cima tem um obstáculo, né? Que é uma barra horizontal, que ela só é colocada, não é presa, bicho. Ela fica ali colocada, se você encostar, ela cai. Se cair, você não está contando o teu salto. Você não passou, tá bom? Nós temos aí o salto em distância e triplo. Avalia-se o alcance do salto após a impulsão. Vai ter um ponto lá que o atleta vai pisar pela última vez e vai saltar, né? Aí vai ver o salto em distância, ele vai ver quantos metros ele ficou, né, via aérea ali, né, no ar, e quando ele vai tocar o pé dele. Agora, se ele tocar o pé à frente e vier para trás, né, ele também pode estar perdendo aí, ok? E o triplo, como eu já disse, ele vai dar 3 saltos. Tem uma parte principal do impulso, aí ele faz 3 passadas bem longas, que vai ser medido depois, tá? As habilidades aí exigidas nessa modalidade de saltos aí, né, de altura e com vara e de salto em distância e triplo, é o seguinte, é força, impulso, né, como nós já comentamos anteriormente, e técnica para otimizar o desempenho. Tem que ter uma técnica, né, para você correr, né, para você saltar. Existe uma técnica, né, assim, opa, é só sair correndo e pular, não. Tem uma técnica que todo atleta vai ser bem direcionado aí com o seu técnico, ok? Tá bom? Bora ver aí, ó, alguns exemplos aí, ó. Vamos dar uma olhadinha, tá vendo aí, ó? O salto com vara, tá vendo, ó? Essa aí é a posição inicial, onde ela vai se projetar para ultrapassar a barra que está lá em cima. Salto com vara, ok, gente? Né? Legal essa imagem, né? Então, vai ter esse salto aí com vara. O próximo que deve vir aí, vamos dar uma olhadinha, depois do salto com vara. Aí, ó, o salto em distância, olha a diferença. Ela já não tem mais a vara, né? E aí ela se projetou, ó, tá na fase aérea aí, ó. Ela vai cair no ponto onde ela tocar o pé dela na aterrissagem, vai ali que vai ser a contagem da distância da onde ela saiu e se projetou, beleza? Salto em distância. E nós temos aí o salto triplo, né? Olha aí, ó, né?
é porque não tem como mostrar ele saltando, mas olha a posição dele, já é diferente, ó. Ele está na fase aérea, aí o pé da frente vai tocar e vai saltar de novo. Como é o triplo, são 3 saltos. E aí, na última passada dele, quando ele aterrissar, aí sim ele vai fazer aquela contagem, né, aquela distância ali que ele saltou, ok? Estão anotando? O atletismo é algo bem complexo assim, porque nós temos várias modalidades e nós vamos ver hoje só algumas, ok? Aí bora falar agora um pouquinho das provas de arremesso. Tá aí, ó. Nós temos as provas de arremesso e lançamento, gente, né? Estamos aí, ó. Temos as modalidades de arremesso de peso, nós temos o lançamento de disco, já deve ter visto aí as Olimpíadas, né? Nós temos o lançamento do martelo e do dardo. Esse do dardo aí, até um tempo atrás, teve uma ocasião que o rapaz lançou e tinha o pessoal da fiscalização bem no trajeto, ó. O dardo foi e acertou um desses fiscais. O pessoal, não sei se ele veio a falecer, né? Foi socorrido e tudo. É algo até perigoso. Assim como também, né, o arremesso de peso, o do disco, né, e do martelo, né? As pessoas não podem ficar numa certa área, porque pode ocorrer um acidente. O objetivo aí dessa prova é o seguinte: arremessar ou lançar o objeto o mais longe possível dentro da área demarcada. Tanto o arremesso de peso, como o lançamento de disco, o martelo e o dardo, né? Você vai lançar e o mais longe que ele for, né? Quem conseguir arremessar mais longe ou lançar mais longe, vai ser o ganhador, dentro de uma área que foi estipulada lá naquela arena, beleza? O destaque aí, ó, utilizam-se técnicas específicas para potencializar a força e a precisão, como qualquer modalidade aí que nós estamos falando aí dentro do atletismo, ok? Agora vamos ver um vídeo aqui só para mostrar algumas imagens dessas modalidades, tá bom? Vamos ver, ó. Tá vendo aí, ó? A primeira é do arremesso de peso, olha o tamanho do cara, né? Essa bolinha aí, né, para você arremessar, tem uma técnica e aí você tem que lançá-la bem longe. Ela tem um peso considerado aí, né? Tem vários pesos aí, dependendo da categoria, né? Que vai ser da pessoa que vai arremessar, tá bom? Então, ó, essa aí é a posição inicial do arremesso de peso. A próxima que nós vamos ver é o lançamento aí, ó, do disco, ó. Você está vendo que já tem uma área fechada, olha a posição dele. Já é bem diferente, ele segura o disco, ele vai rodar igual o que estava arremessando o peso, né? Mas olha a posição que sai o disco. E lembra da posição que o outro estava arremessando o peso. É diferente. Então, esse é o lançamento de disco. E o outro que nós vamos ver aí, tem o martelo, né? O lançamento aí, ó, do martelo. Na verdade, o martelo está aqui, eles chamam de martelo, mas é uma bola, um peso, preso por um cabo, e aí tem uma técnica para fazer, né? Esse arremesso, que ele vai circular algumas vezes sobre a cabeça dele e num determinado ponto ele arremessa, tá bom? O mais longe possível, ok? Tá bom? Então, esses aí são os tipos de arremesso, tá? E nós vamos ver agora os benefícios, gente, os benefícios gerais do atletismo, tá? Então, anota aí. Mas, professor, atletismo tem benefício assim? Tem, né? É claro que a nível de atleta sempre acontecem muitas lesões, mas se você quer praticar uma modalidade de atletismo e não quer se tornar um atleta, você vai ter os benefícios do atletismo. Então tá aí, ó. Você vai melhorar, né? Vai ter uma melhora no condicionamento físico, né? Vai ter um aumento da sua resistência cardiovascular, que é o coração forte, né? Vai melhorar a sua força muscular de uma forma geral, né? Independente a sua modalidade. E dependendo da modalidade, você vai ter uma força maior nos membros que você for utilizar mais. Vai melhorar a sua flexibilidade, até sem querer, por causa do quê? Do tipo de exercício que você vai ter que praticar para desenvolver aquela técnica da modalidade. Vamos ter um benefício também do controle de peso, é isso mesmo, tá aí, ó, né? Queima de calorias e acelera o metabolismo. Toda modalidade aí que você faça de atletismo, você vai ter um aumento, né? Vai estar aumentando aí a queima, é uma atividade física, então vai aumentar
metabolismo vai aumentar o quê? A queima de calorias. Controle de peso, tá aí, ó, né? Controle de peso, né? Queima de calorias. Fortalecimento ósseo, né? Reduz o risco de quê? De ter osteoporose devido ao impacto controlado. A osteoporose, gente, é a fragilidade óssea, né? Você começa a ficar com o seu osso muito poroso, quando vê assim, cheio de tubinhos dentro, vai enfraquecendo, não é aquela coisa toda fechada. É por isso que chega uma certa idade, se as pessoas não fazem atividade física, caiu, quebrou. Então, vai ter um fortalecimento ósseo por causa dessa modalidade. Então, dificilmente você vai ter a osteopenia, que é o início né? É uma prévia da osteoporose. Beleza? Por quê? Por causa do impacto que você vai estar praticando essas modalidades aí. E esse impacto ajuda o quê? Na produção de cálcio, que vai fortalecer os ossos. Coordenação motora, tá aí, ó. E equilíbrio, desenvolve agilidade e precisão nos movimentos. Olha aí que bacana, né? Vai melhorar muito essa coordenação motora e equilíbrio que a gente precisa para a nossa vida toda. Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó. Nós temos a disciplina, não é isso? E foco, né? Se você quiser desenvolver bem a técnica, até participar de algumas competições, você tem que ter essa disciplina e esse foco, né? Porque exige um treinamento constante e superação de limites, a todo tempo superando limites, tá? E o treinamento é constante, que se você não tiver um treinamento constante, você não vai conseguir desenvolver as técnicas que necessitam, dependendo da modalidade, não vai conseguir desenvolver uma força, uma resistência para fazer a modalidade que você escolheu, ok? Prosseguindo, nós vamos ver que fora tudo isso aí, vamos desenvolver também, vai ter um benefício da socialização, não é isso? Ó? Trabalho em equipe, né? No caso da corrida lá de revezamento, né? A interação em competições também, né? Não só através dessa prova de revezamento, como se você for de uma modalidade individual, você vai ter a socialização com a sua equipe e a sua equipe com outras equipes, né, que vão praticar aí, tá bom? Agora bora ver os benefícios por modalidade. Tá aí, ó. Corridas, vamos lá, corridas rasas, 100, 200 e 400 metros. O que ela pode me beneficiar, professor, se eu resolver virar um corredor dessa aí, de 100 metros rasos, ou 200, ou 400? Tá aí, ó. Melhora a explosão muscular e velocidade de reação, beleza? Fortalece pernas, né? E o core, que é o abdômen, a região lombar, essa cintura toda aqui, ó, a parte anterior, posterior, vai ter um fortalecimento. Aumenta a capacidade aí, ó, anaeróbia, né? Resistência a esforços curtos e intensos, né? Que é o que acontece na corrida de 100 metros rasos. Você nem respira direito, tá bom? Agora, bora falar um pouquinho dos benefícios da corrida com barreira, tá aí, ó. Que ela é 110, 100 metros e 400 metros com barreira. Quais são os benefícios que eu posso desenvolver com essa modalidade, professor? Está aí, ó, né? Desenvolve ritmo, precisão e coordenação, né? Porque você vai trabalhar saltando, né? Então vai desenvolver esse ritmo, essa precisão para não tropeçar e coordenação motora. Vai aprimorar a flexibilidade, né? Para transpor os obstáculos. Já pensou? Você tem que dar aquele salto, você tem que abrir bem a perna, subir bem a perna, tem que ter uma flexibilidade muito boa. Trabalha a tomada rápida de decisões, também é algo que acontece na corrida com obstáculo, tá bom? Com barreira. Agora bora falar da corrida com obstáculo, essa aí já é um pouquinho diferente, porque você vai trabalhar o quê? 3.000 metros com obstáculo. E o que você vai conseguir de benefício com ela? Tá aí, ó. Melhora a resistência física, igual as outras, né? Resistência física e mental, porque é uma atividade física. Fortalece aí os membros inferiores, né? Saltos repetitivos, vai acabar melhorando. Exige aí, ó, estratégia para administrar a energia e o ritmo. Aquilo que eu falei, não vai começar com tanto gás, aí faltando, né? Poucos metros, você já vai ter um gás para poder disparar e vencer. Bora falar agora do revezamento aí, 4 por 100 e 4, né, por 400. Quais são os benefícios, professor? Está aí, ó. Desenvolve trabalho em equipe e comunicação. Tem que se comunicar, porque não é um trabalho de revezamento, né? São 4 pessoas na equipe.
aprimora a velocidade de reação, a passagem ali do bastão. Olha quantos benefícios, né? Combina o sprint e resistência física, beleza? Então, esses são os benefícios que nós temos com a corrida aí de revezamento. Bora falar agora dos benefícios do salto. Tá vendo como é que toda e qualquer modalidade tem vários benefícios e muitos são parecidos, né? Já os saltos aí, ó, distância, triplo, altura e com vara, nós temos os seguintes benefícios. Tá aí, ó. Fortalece pernas e explosão muscular, principalmente por causa dos saltos, né? Nós temos a melhora da consciência corporal e noção espacial, né? Ali no meio que você está tendo que executar a sua modalidade. Então, vai ter uma melhora nessa consciência corporal e nessa noção espacial. Exige técnicas, né, apurada para máxima eficiência. Bom, então você tem que ter uma melhora na sua técnica, né? Você vai aprender ali, tá ok? Já nos arremessos e lançamento, nós temos outros benefícios também, ó. Arremesso e lançamento de peso, dardo e disco e martelo, beleza? Quais são os benefícios, professor? Tá aí, ó. Desenvolver força superior, aonde? Nos braços, ombros e costas, né? Que você tem que arremessar, lançar, então vai desenvolver muita força aí. Trabalha equilíbrio e coordenação, movimentos giratórios. E melhora aí, ó, né, a potência e controle motor, ok? Fora os benefícios físicos, nós temos aí os mentais e emocionais. Vamos ver aí, ó, né? Quais são, professor, os benefícios mentais e emocionais? O primeiro, redução do nível de estresse, que é uma coisa que as pessoas tá cometendo muitas pessoas no mundo todo. É o estresse e a ansiedade. Através do quê? Da liberação de endorfinas durante o exercício. Endorfina é um hormônio aí, né? De deixar você tranquilo, deixar você zen, tá? Então, qualquer atividade física que você faça, você vai estar liberando isso aqui, ó. Tá bom? Não é só no atletismo, não. Ok? No vôlei, no basquete, na corrida, na natação, no ciclismo, no futebol. Ok? Outro benefício aí mental e emocional que nós vamos ver é a autoestima. Tá aí, ó. Autoestima e superação, né? Atingir metas pessoais aumenta a sua confiança. Olha que bacana. Então, você vai trabalhar essa parte aí também de autoestima. Você vai se sentir melhor com você mesmo, né? Até porque você vai estar colocando metas a atingir. E nós temos aí também o espírito esportivo, né? Aprender a competir com ética, né? E respeito, gente. Ninguém vira um atleta, até pode chegar lá e querer, né? Driblar as normas e as regras, mas isso é antiético, né? Ou até mesmo estar usando algum medicamento ou suplemento para poder ter vantagem sobre o outro. Então você vai desenvolver esse espírito esportivo ali, com a sua equipe, com o seu técnico, no seu clube, né? Para desenvolver essa parte ética e respeito pelos outros. E mesmo assim ainda aparecem pessoas lá, né, que querem driblar aí usando algum apetrecho aí, algum suplemento, algum medicamento ou algo parecido para poder tirar vantagem sobre os outros competidores, tá bom? Então, esse aí foi o conteúdo aí dessa nossa aula sobre atletismo. Espero que vocês tenham gostado e tenham fixado bastante aí, tenham anotado o máximo de informações possíveis, tá bom? E até uma próxima vez.